Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Giro do Agro 360, onde aqui a gente escuta as vozes do agro em todos os setores. Hoje a gente vai falar com o diretor executivo da Reflore MS, Dito Mário. Dito Mário, obrigada pela sua participação. A gente quer ir direto ao ponto, falar para você, perguntar para você um pouquinho sobre um panorama mais interessante, assim, já prático. A gente tem um número, assim, de hectares de áreas plantadas aqui em todo o estado? Bom dia, Carol, e obrigado pelo convite. Bom, primeiro que o Mato Grosso do Sul hoje está em torno de 2 milhões de hectares plantados com eucalipto. Uau! Para atender as fábricas que hoje estão instaladas ou instalando aqui no Mato Grosso do Sul. Bastante coisa, né? E assim, eu queria que você falasse um pouquinho do reflorestamento hoje. É uma obrigação do Estado? É uma oportunidade de negócio? Como é que você explica a importância de fomentar esse setor? Bom, Carol, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Nós, quando começamos, há 20 e poucos anos atrás, o Estado tinha 90 mil hectares. Nossa. Hoje, aí tem uma sequência de coisas que foram feitas para que a gente chegasse nesse ponto. Então, o primeiro ponto que houve, que eu acho que foi um dos pilares, foi a desoneração da licença ambiental na Bacia do Paraná em áreas já antropizadas, que era já desde a década de 70, de 80 e antes até, que era obrigado, o produtor era obrigado a fazer a sua área produtiva. O que é a área antropizada? É a área que já tinha sido desmatada, que já tinha sido plantado com alguma coisa. Né? Já estava em processo de produção. E nós temos aqui também o outro fato muito importante que aconteceu em 2009, que foi o lançamento do Plano Florestal. Por quê? Porque nós tínhamos aqui, na década de 70, 80, pelos incentivos fiscais, o Estado tinha plantado cerca de 500 mil hectares. Só que naquela época não aconteceu o desenvolvimento que temos hoje. Por quê? Por várias razões. Primeiro, as fábricas que eram para vir para transformar essa madeira em celulose ou em outros produtos não vieram. Bom, e aí, como não vieram a fábrica, você não tinha o que fazer com a madeira. E aí também foi dinheiro de incentivos fiscais, e aí foi abandonado, foi fogo, foi formiga que foi consumindo todo esse maciço que era para ter um destino e que não teve. Mas também nós não tínhamos a logística, nós não tínhamos gente, nós não tínhamos... O Estado fez esses incentivos, por quê? Porque aqui já se notava uma região propícia para o desenvolvimento florestal. Então nós temos uma região, que é a região da costa leste, que são solos mais quartzosos, mais arenosos, que fica difícil de você introduzir algumas culturas que são de ciclos menores, ciclos anuais, por causa das condições edafoclimáticas, que é solo, que é temperatura, que é precipitação de chuva. Então, nesse aspecto, você teria que ter culturas que você pudesse estar fazendo um pouco mais longa, mais extensa. Por quê? Porque aí, se não chovesse tanto, num ano, no outro ano chove e tal, mas que fossem culturas que pudessem ser adaptadas a este solo. Qual que é a cultura mais produzida aqui? Eucalipto? Hoje é. Assim, nessa região aí, você fala cultura anual, em outras regiões é soja, que tem 4,5 milhões, depois vem milho e tal. Mas nessa região, onde você tenha, até tempos atrás, o Estado tinha 11, 12 milhões de hectares com algum estágio de degradação. E isso foi incorporado com soja, com milho, mas fundamentalmente com florestas, nesta área que nós estamos falando, que são áreas com solos mais difíceis de você introduzir soja, por exemplo. Você pode? Pode. Mas só que você vai gastar 100 e vai colher 200, porque você não tem as características de solo que a cultura exige para que ela possa se desenvolver. Entendeu? Então, tudo isso é mais ou menos organizado. E o Estado, hoje, aqui o nosso, ele é bem dividido. Por exemplo, você tem a área de Pantanal, que é Pantanal. Ali é outra coisa, é turismo, é pecuária, sabe? É uma coisa para
você preservar, para você desfrutar da natureza. Isso é uma coisa que está decidida já, é Pantanal. Você tem a região centro-sul, que é a região que você tem soja, milho, que são as culturas anuais que o solo exige e pode fazer, né? E tem a área norte também, que você tem condições de você estar plantando essas culturas anuais. E nessa região que nós estamos falando, que é da costa leste, você tem uma região que você, para plantar agora, são culturas perenes. E agora está entrando também a citricultura. Por quê? Porque são culturas que você tem perenidade. Você tem cerca de 20, 30. O eucalipto, nessas fábricas, é para 100 anos, sei lá quantos anos. Por quê? Porque você vai enriquecendo esse solo, né? O solo que é com pouca matéria orgânica, você tem um plantio de eucalipto que fica 7 anos, vai caindo folha, vai caindo gás, e você vai reestruturando, principalmente em matéria orgânica, e a fertilidade que você vai fazendo com o químico, ou também com a parte de orgânicos, né? Então, tudo isso é uma coisa que foi sendo construída, né? E nós, no plano, nós apontávamos que em 2030 nós iríamos ter 1 milhão de hectares. Só que 1 milhão de hectares nós chegamos em 2017. Uau, muito bom. Por quê? Porque isso é uma região que tem aptidão para isso daí. E depois você vê o trabalho que foi feito pela Embrapa Solos, que começou em 2003 e que foi apresentado agora, mostra essa região com aptidão para culturas como eucalipto, pinos, laranja e outros citros, que você pode estar sendo... porque tanto o solo quanto as regiões, quanto as condições edafoclimáticas, que é clima, que é precipitação, faz com que essas culturas possam se desenvolver com muita prosperidade. Então, isso tudo fez com que essa região fosse a região que, com a vocação que tem, a gente pudesse atrair as empresas que hoje estão aí de celulose, principalmente. Mas tem uma empresa de MDF, tem uma empresa de ferro gusa, que é a Vetorial. Enfim, são empresas que precisam do material lenhoso para poder fazer os seus produtos. Fala um pouquinho, então, né, puxando o gancho aí desse cenário, né? O que esse setor fomenta aqui no estado em termos de incentivo, né, e abertura de novas frentes de trabalho? Como que o produtor que vai começar nesse setor também coloca dinheiro no bolso? Qual incentivo ele tem com a associação? Pois então vamos lá. Vamos na parte social. Você hoje, para fazer uma planta dessa de celulose de 2,5 milhões de toneladas de celulose ano, você precisa de 6 mil pessoas diretas. Nossa. Sendo que 4 é na silvicultura e 2 é na indústria. Fora os indiretos. Então, nós estamos falando hoje aí de empresas que estão vindo para gerar muito trabalho, muita... É uma coisa assim que, por exemplo, assim, eu às vezes visito essas empresas e quando você vai no escritório assim, você vê cerca de 300 pessoas, 350 pessoas trabalhando no escritório para gerar toda essa riqueza, toda essa informação para poder produzir os 2,5 milhões de toneladas, 2.800 por ano, e essa que vem aqui em Inocência para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose ano. Quer dizer, imagina quantos empregos, a geração de riqueza que nós estamos produzindo para o Estado. Então, mais outra, é importante ver que grande parte dessas pessoas, desses colaboradores, são pessoas que estão saindo da universidade, que vão crescer. E alguns, ou muitos, são arrimos ou meio arrimos de família. Então, você imagina quanto que isso vai prosperar. Você pega para produzir, isso estou falando direto, mas você pega aí viveiro. A maior parte dos viveiros, de quem faz o viveiro, são mulheres que estão trabalhando. Então é preciso ter a creche, é preciso ter... Então, isso tudo faz com que
aumente muito a prosperidade das famílias. Se você pega hoje, muitas mulheres estão colhendo, estão trabalhando em harvest, estão trabalhando com material pesado, equipamento pesado. Então, existe uma grande oportunidade para todos os gêneros, para a mulher, para o homem, para todos, né? E o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando gerar esses empregos com uma qualidade do trabalho, com a qualidade cada vez melhor, para produzir realmente a riqueza e essa riqueza ser internalizada dentro do município, dentro do estado. Então, a geração, isso é só o que nós estamos falando direto. Mas se você pegar uma cidade, vamos pegar Três Lagoas. Três Lagoas, em 2009, 2010, você tinha 65, 67 mil pessoas. Hoje são quase 150. Então, olha bem o efeito multiplicador que gerou no município. Sim. Hoje você tem um shopping, você tem um hospital de média complexidade, você tem... Olha a construção civil, a cadeia da construção civil, quantas casas, quantos prédios, apartamentos. Agora, vamos lá. Professores. Você tinha X professores para atender o município, para atender o estado. Hoje são 3, 5, 6 vezes mais. Você tem um polo estudantil lá com universidades, com medicina, com tudo. Então, olha bem o efeito multiplicador disso. O comércio, que aumentou muito. Sim. Quer dizer, a prestação de serviço ali gerou inúmeros empregos. Então, isso tudo estou falando na parte social. Vamos para a parte ambiental. Isso. Todas essas empresas que vêm, elas vêm com certificação. Para poder colocar o produto dela no mercado internacional, ela precisa de ser acreditada por uma certificação. Que elas são muito rigorosas, por quê? Porque elas também têm um comprometimento, a certificadora tem um comprometimento com as empresas lá de fora. Então, o FSC, o PEFC, eles são extremamente rigorosos em todos os aspectos social, ambiental e econômico. Então, as empresas que são... E hoje, todas essas empresas têm que ter a cadeia de custódia, ou seja, os fornecedores têm que estar também certificados. Então, essa certificação exige um ambiental muito... com corredores, fazendo tudo que precisa, verificando a reserva legal, verificando as nascentes, verificando todo tipo de manejo que é feito no solo, na água, enfim. Isso tudo é muito, muito rigoroso, certo? E aí, se a gente for para a parte econômica, você vê a geração de todos esses recursos que são... que acontece com o desenvolvimento de toda essa cadeia produtiva. Então, eu acho que o Estado, os municípios estão ganhando, o Estado está ganhando, nós vamos ser o Estado de maior produção de celulose se tudo acontecer do jeito que a gente espera, né? Porque hoje nós temos as empresas Eldorado lá em Três Lagoas, tem a Suzano, que tem 2 linhas lá em Três Lagoas e uma linha agora aqui em Ribas do Rio Pardo, né? Está sendo feito a Arauco ali em Inocência e vai ser instalada a Bracel lá em Bataguaçu. Tudo isso acontecendo dentro de 7, 8 anos, né? A gente deve ter aí uma produção de 14, 15 milhões de toneladas de celulose no Mato Grosso do Sul. Muito bom. No ano de 2025, o Brasil produziu 29 milhões. Nossa. E nós 7,5. Então, agora há uma tendência de a gente poder produzir aí cerca de 15, 16. Se, agora tem um se a infraestrutura for feita, que é rodovia, ferrovia, a hidrovia está funcionando, né? Se nós conseguirmos ter gente, né, estruturar os municípios para que a gente possa receber e essas pessoas ficarem. Então, isso tudo que aconteceu em Três Lagoas deve acontecer em Ribas, deve acontecer em Inocência e deve acontecer em Bataguaçu, e se vier outra aí também que possa estar acontecendo. Mas nós precisamos de estrutura. Por quê? Porque os municípios precisam estar estruturados em função de que tem que ter tanto a parte
de gestão do município, uma cidade boa, uma cidade gostosa, com todos esses benefícios que tem, que o comércio vai aumentar, que vai ter que ter uma educação boa, vai ter que ter profissionais bons e também vai ter que ter lazer, porque senão você não consegue fixar as pessoas. Interessante, é um cenário grandioso, né? Tem muita coisa para se falar. Agora, Dito, comentando um pouquinho sobre o sistema de integração lavoura-pecuária, quais são os benefícios, né, desse sistema? Como é que ele se dá? Uma forma viável e simples para quem quer fazer e iniciar esse processo? Olha, quando você fala em celulose, a celulose, que é a madeira, ela precisa da madeira. Imagina uma fábrica dessa que custa 25 bilhões de reais, você ficar parado porque não tem matéria-prima. Isso é uma coisa que é um prejuízo enorme. Então, eles precisam da madeira. Então, total. Mas, quando você fala no sistema silvopastoril, você pode ter o gado, porque você, às vezes, fazer com que o produtor de carne, né, ou de leite saia dessa atividade e passe totalmente... São produtos totalmente diferentes. São exatamente. Completamente diferentes. E aí, o cara que vai entrar, o produtor que vai entrar na atividade da silvicultura, ele precisa ter gente, ele precisa ter quem mate a formiga, ele precisa ter o técnico que vai fazer o manejo, né? Pragas, doenças, e também tem o problema de incêndios, prevenção que nós vamos estar... controle, né? Então é preciso ter equipamento. Então é difícil ele sair de a não ser que ele tenha uma estrutura. Não é que é difícil. Precisa ter essas estruturas e precisa ter o conhecimento, né? Porque você é um ser vivo que você está lá plantando e cuidando para você poder colher depois, né? Mas qual que é o benefício disso, dessa integração? Qual que é o impacto positivo? Então, agora, quando você trabalha com madeira para outros fins, por exemplo, serraria, por exemplo, biomassa, o carvão e tal, aí você pode. Por quê? Porque você consegue ter as duas atividades no mesmo local. Então, você tem... Se você fizer um bom manejo no pasto, com boa genética de gramíneas, com boa genética do próprio rebanho, né? Então você vai dar primeiro um conforto animal melhor, você vai ter uma carne de melhor qualidade. Agora é preciso que o frigorífico também pague por isso, né? E você vai ter a madeira para você fazer, dar um destino. Então você vai ter uma renda a mais. Mas você vai ter que ter os cuidados também de prevenção de incêndio, de pragas, né? Então você vai ter que ter uma estrutura também para poder fazer e conduzir as duas culturas, né? Então é preciso de um pouco de conhecimento, né? Mas para esse tipo de negócio é importante e é muito bom, porque você acaba diversificando, você acaba dando um conforto animal maior e melhor para o seu animal, e você pode ter benefícios tanto na produção, que o gado vai poder se estabelecer melhor, né? E também você vai poder ter uma renda extra com o corte do teu investimento. Só que você vai ter que esperar um ano, porque senão o gado vai lá, encosta e quebra a árvore. Então você tem que pôr os animais menores e tal, até você atingir um ponto em que ele não danifique a árvore, né? Mas você pode ter isso daí e ter as duas vantagens, tanto da madeira quanto do próprio gado. Dito, agora sim, uma reflexão que eu gostaria que você fizesse para o pessoal. Você, Dito Mário, por que você trabalha nessa área, né? O que te move dentro dela? Que a gente sabe que é um setor muito importante, né? Para o meio ambiente, para a sustentabilidade. A natureza em si é algo assim que o mundo precisa, né? Então, por que você trabalha com isso, né? O que te move dentro dessa área? Carol, antes de eu responder isso daí, eu queria mostrar também uma vantagem fantástica, que é o crédito, o carbono, tá? A retenção do carbono pelo componente arbóreo. Você vai ficar, né, com uma retenção de carbono, que é o que todo mundo fala hoje, né? Para você melhorar aí a própria situação, né?
do meio ambiente, né? Então, isso também é um atrativo muito grande. Hoje, você consegue fazer uma redução grande, né? Uma captura de carbono muito interessante. Tem um estudo, eu não posso falar ainda porque não está totalmente liberado, mas você consegue ter uma condição muito melhor de absorção da água, porque quando você tem a floresta, a água bate e vai e ela infiltra, porque tem raízes e ela consegue infiltrar, inclusive fazer recarga de água, né? E também, você quando você tem uma área degradada, o que acontece? A água vem, bate, escorre, vai para o córrego, faz assoreamento, o gado às vezes também quando não está cercado as nascentes, acaba pisando e tal. Então, há uma melhoria muito grande nesse aspecto do carbono também, que hoje, quando você fala Mato Grosso do Sul, carbono neutro em 2030, você tem que ter o componente arbóreo, que é o que vai fixar, né? Mas para isso acontecer, a árvore ela é uma coisa fantástica, porque ela é nossa aliada, né? Não, e outra, ela captura o carbono, mas nos dá o oxigênio. Exatamente. Você entendeu? Nossa aliada. O que tudo é uma troca, né? Tudo que é ver, mas Deus fez a coisa perfeita. Nós é que às vezes atrapalhamos, né? Mas respondendo a tua pergunta, bom, eu comecei a trabalhar nisso, com a floresta, há 20 e poucos anos atrás, quando o Júnior me convidou para a gente montar a Reflore. E o que aconteceu? É engraçado porque às vezes a gente vai se influenciando, conhecendo o segmento e vê, por tudo isso que nós falamos aqui, você acaba entendendo que só traz benefício, né? E eu, há tempos atrás, eu fiz da Reflore a minha causa de vida. Entendeu? Então, hoje, é um filho para mim. A Reflore é um filho, porque eu comecei. Eu e o Júnior Ramírez. Então, ele me convidou e nós começamos. Então, éramos 6 empresas no começo e hoje somos 20, né? Nós tínhamos 90 mil hectares e hoje nós temos 2 milhões. Então, nós fizemos parte desse desenvolvimento. Nós ajudamos a construir isso daí. Então, isso para mim, hoje, a Reflore é um filho. Tanto é que eu tenho os nossos colaboradores que eu trato eles como filho. E é um filho que deu muitos frutos, né? Pois então, e aí que eu acho que nós temos... É lógico, sempre tem o outro lado. Mas assim, o benefício que nós estamos trazendo para o Estado. Olha o que é a arrecadação disso tudo. Exatamente. De tributos, de impostos, né? Olha a geração de empregos do qual nós falamos. Olha a geração, né, de benefícios, de quantos milhares de pessoas vão estar dentro do segmento. Quer dizer, o Estado está se transformando, né? Então, muita coisa que foi plantado lá atrás, hoje está tendo reflexo positivo. Então, hoje nós temos a cana no Estado. Hoje é etanol de milho, etanol de soja, é açúcar, né? Quer dizer, são 2 setores importantes. Nós temos aí várias empresas e essas empresas é que vão gerando todo esse conhecimento e esse enriquecimento. E hoje a nossa silvicultura aqui do Estado é uma das melhores do mundo. Os profissionais que vieram com essas empresas, lá do Chile, lá de São Paulo, lá de outros lugares do mundo, são pessoas que têm a maior capacidade de poder estar resolvendo o problema e ajudando a construir tudo isso que nós temos hoje. Então, para mim, hoje é um filho. Sente que você plantou uma sementinha, está deixando um legado, né? E hoje nós estamos aí com várias árvores dessa semente. Exatamente, várias mesmo, né? Uma área de 2 milhões de hectares não é pouco não, né? Dá para ter uma noção de 2 milhões de hectares é equivalente ao quê? Para a gente ter uma ideia. Dá para ter uma noção? Se você pegar hoje o que tem só no solo, só plantado, hoje, são bilhões e bilhões e bilhões esse patrimônio que nós temos, que são as árvores. O custo disso tudo para implantar e o que gera
são bilhões. Se você pegar a celulose, que hoje nós estamos produzindo 7,5 milhões de toneladas e que vamos produzir 15, nós vamos mudar completamente o estado, né? A geração... Bom, é isso que estou falando, né? Se tudo isso que nós falamos aqui acontecer, porque agora tem a guerra, eu não sei o que vai acontecer. Não, mas nós acreditamos que isso daí é passageiro e que isso aí vai ser resolvido, né? Então, o que nós assim pensamos? Nós estamos pensando em números de postos de trabalho que serão gerados com uma qualidade boa de remuneração. Nós estamos falando em geração de produtos. Quer dizer, hoje nós estamos falando em celulose, mas poderão vir outros produtos advindo disso. Sim. Já tem a empresa Bracell, ela vai fazer a celulose Craft e a solúvel, que vai fazer roupa. E que tem outros produtos que vão vir nessa... São muitas vertentes aí, né, para se trabalhar dentro. E também nesse mundo hoje tecnológico, de muita coisa está sendo aprimorado, está sendo feito, está sendo... e muita coisa você usa, por exemplo, a celulose em quase que 5 mil produtos. Quer dizer, você... É o papel higiênico, é o tixo, é a fralda, é o seu óculos que tem acetato, é alguns alimentos que você come que tem. Então, é um mundo muito rico, né? E que nós, pelas mãos de Deus, nos fez com que esse Estado pudesse estar recebendo essas empresas e recebendo todo esse trabalho que nós estamos falando. Muito então, bom. É bem possível que Deus continue nos abençoando e proporcionando muito mais coisas que poderão vir para que esse Estado seja tão rico como mas seja ainda mais rico e proporcionando cada vez mais oportunidades àqueles que estão aqui e àqueles que chegarão aqui. Dito, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa e eu queria que você falasse rapidamente o que é a associação, né, a Reflora MS, como ela contribui, como as pessoas podem buscar apoio da associação, os trabalhos, né, que ela promove aqui no estado. Bom, então, como eu disse, hoje nós somos 20 empresas, nós temos pequenos, médios e grandes, né? As 4 grandes empresas que fazem celulose estão conosco, mas nós temos fundos de pensão e nós temos produtores pequenos também. Quer dizer, então nós temos uma gama muito grande. Hoje, a Reflora, nós temos diversas ações que nós temos que fazer ainda, né? Que é a educação, principalmente do prevenção e combate a incêndio. Nós estamos tentando levar para as escolas, né? Nós estamos lançando agora também um mascote nosso, que é para a gente chegar nas crianças, para que as crianças possam ter a consciência e que um dia eles possam ter vontade de trabalhar no setor, porque o setor está aqui, são pessoas que nascem aqui, que crescem aqui, que podem estar trabalhando aqui, né? E preservando e ajudando a fazer com que o setor possa crescer ainda mais, né? Nós temos hoje também a Reflora, um trabalho social muito grande, porque as empresas fazem um trabalho social muito grande no seu entorno, com assentamentos, com entidades, para que, como diz as empresas, né, tem que ser bom para todos. Sim. Tem que fazer todos crescerem. Então, eu acho que a Reflora hoje ela tem um papel, né, institucional, ela tem um papel econômico, ela tem um papel social e tem um papel ambiental para que a gente possa estar construindo isso tudo da melhor maneira possível e sustentável para que outras gerações venham e deem continuidade a tudo isso que está sendo plantado agora. Nós estamos fazendo um alicerce muito grande, mas depois venha outras gerações para poder amplificar tudo aquilo que está sendo feito hoje. Então, a Reflora hoje ela tem as nossas empresas que também ajudam outras instituições, né? E também a gente trabalha muito no sentido da educação, como eu disse, né? Sim. E também a gente trabalha no sentido de
de focar muito, né, no desenvolvimento dos municípios, dos munícipes, e a gente poder ajudar a construir o setor cada vez mais forte. Muito bem, Dito. Muito obrigada pela sua participação aqui. Foi muito rico, muito produtivo. Agradecemos. Espero poder conversar em outro momento com você. E você que está nos assistindo e tem mais sugestões para trazer aqui para nosso bate-papo e a gente escutar todas as vozes do agro, a gente conta com a sua participação. Até o próximo Giro do Agro 360. Tchau, tchau. Obrigado.